E aí, aprendizes de Ninja do Mundo Quiz, será se você é bom o suficiente em conhecimentos gerais? Preparamos um quiz incrível, com vários temas interessantes, que vão te trazer muitos conhecimentos novos. E a primeira pergunta do nosso desafio é: quem foi a primeira e única mulher a ganhar por 2 vezes o Prêmio Nobel da Paz? Essa incrível mulher se chamava Marie Curie. Marie Curie foi uma das cientistas mais importantes da história, conhecida por suas descobertas revolucionárias. Ela criou a base do que hoje chamamos de tratamento de radioterapia. Quem foi o primeiro astronauta a viajar ao espaço? Tempo na tela. Resposta certa: Yuri Gagarin. No dia 12 de abril de 1961, Yuri Gagarin se tornava o primeiro homem a ir ao espaço. A conquista foi bastante festejada na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS, transformando o cosmonauta num herói nacional. Próxima pergunta. Se sabe história, responda: quando foram construídas as pirâmides do Egito? As pirâmides do Egito foram construídas cerca de 2.700 anos antes de Cristo. O número de pirâmides descobertas no Egito chega a 138, contudo, 3 delas são as mais conhecidas: as pirâmides de Gizé, construídas no antigo Império Egípcio. Muito incrível, não é? Próxima pergunta. Em qual ano aconteceu o pior acidente nuclear da história em Chernobyl, na Ucrânia? O acidente de Chernobyl, que aconteceu em 26 de abril de 1986, foi o maior acidente nuclear da história. Essa tragédia ocorreu na usina Lenin, localizada na cidade de Pripyat, a cerca de 20 quilômetros da cidade de Chernobyl, na extinta União Soviética, atual território ucraniano. Matou milhares de pessoas e contribuiu para apressar o fim da União Soviética. Atualmente o território é inabitável por motivos de excesso de radiação. Próxima pergunta. Em que ano o ser humano pisou pela primeira vez na Lua? Tempo na tela. Resposta certa: 1969. O dia 16 de julho de 1969 marca o início da missão que levou o homem a pisar na Lua pela primeira vez. A Apollo 11 tinha como objetivo principal realizar um pouso lunar tripulado e retornar à Terra. Se sabe, responda: em qual país fica a maior cidade fantasma do mundo? Resposta certa: essa cidade fica na Ucrânia. A maior cidade fantasma do mundo fica na Ucrânia, Pripyat, que já teve quase 50 mil habitantes. Hoje está completamente abandonada. Isso se deve ao medo que as pessoas têm de se contaminar com a radiação do mais grave acidente nuclear da história, o desastre de Chernobyl, ocorrido em 26 de abril de 1986. Próxima pergunta. Você sabe geografia? Responda: quem descobriu o continente americano? Resposta certa: Vikings. Isso mesmo, vikings chegaram no ano 986 à costa leste do Canadá, 500 anos antes dos espanhóis aportarem nas Antilhas. O realizador do feito foi o explorador nórdico Bjarni Jolfsson, que apenas se limitou a contornar a costa do continente americano. Em qual das guerras explodiram as 2 bombas atômicas no Japão? Tempo na tela. Resposta certa: Segunda Guerra Mundial. O bombardeio das cidades de Hiroshima e Nagasaki foram 2 ataques realizados pelos Estados Unidos contra o Japão durante os estágios finais da Segunda Guerra Mundial. Em agosto de 1945, foi o primeiro e único momento na história em que armas nucleares foram usadas em guerra e contra alvos civis. Mais de 200 mil pessoas morreram. Em qual lugar fica o buraco mais profundo já feito pelo ser humano? Tempo na tela. Resposta correta: Círculo Polar Ártico.
Qual a altura do homem mais alto do mundo atualmente? Cronômetro na tela. Resposta certa. O homem mais alto do mundo mede 2 metros e 46 centímetros. O turco Sultan Kösen, de 41 anos, tem 2 metros e 46 centímetros de altura e sofre uma condição conhecida como gigantismo, um aumento causado devido a crescimentos anormais de tumores na glândula pituitária, localizada no cérebro. E sobre a menor mulher do mundo atualmente, qual a altura dela? Tempo na tela. A menor mulher do mundo mede 60 centímetros e é indiana. Se conhece a história, responda. Quando afundou o navio Titanic? O Titanic afundou no final de abril de 1912. O RMS Titanic foi um dos maiores e mais luxuosos navios da sua época no século XX. A viagem inaugural do navio contava com mais de 2.200 pessoas a bordo, entre passageiros e tripulantes. Partiu da Inglaterra em 10 de abril de 1912, rumo à cidade de Nova York, afundando 4 dias depois, ao se chocar com um iceberg. Próxima pergunta. Qual o maior animal que existe atualmente na natureza? Tempo na tela. Resposta certa. Baleia azul. De acordo com a mitologia grega, do que Zeus era considerado deus, na Grécia Antiga. Zeus era considerado deus dos céus e da justiça na mitologia grega. Qual o animal mais venenoso do mundo atualmente segundo a biologia? Resposta certa. Água-viva australiana. Próxima pergunta. Qual a maior cidade do mundo atualmente? Tempo na tela. Resposta certa. Tóquio, no Japão, é a mais. O título de maior cidade leva em conta a maior população das regiões metropolitanas das grandes cidades. Nesse ranking, Tóquio está em primeiro lugar na lista como a cidade mais populosa e também a maior do mundo. São mais de 37 milhões de habitantes. Tonkinho também se destaca por ter o segundo maior índice de desenvolvimento humano do planeta. Próxima pergunta. Quem é o segundo homem mais rico do mundo atualmente? Tempo na tela. Resposta certa. Jeff Bezos. Até o fechamento desse vídeo, Jeff Bezos ocupava a segunda posição no ranking dos homens mais ricos do mundo, com uma fortuna estimada em 205 bilhões de dólares. Próxima pergunta. Qual a cidade mais populosa da Europa? Cronômetro na tela. Acertou quem respondeu. Istambul. Istambul é a capital da Turquia. Ela fica localizada na Europa Oriental, sendo a mais populosa com cerca de 15 milhões de habitantes. Essa incrível cidade é muitas vezes citada como a ponte entre a Europa e a Ásia. Aliás, ela é uma das metrópoles mais fascinantes, dinâmicas, interessantes e historicamente ricas do mundo. Quantos metros tem o prédio mais alto do mundo? Tempo na tela. O prédio mais alto do mundo é o Burj Khalifa, em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, com 828 metros de altura e 163 andares. O edifício foi inaugurado em 2010 e é um marco arquitetônico e um ponto turístico da cidade. O Burj Khalifa é 2 vezes mais alto que o Empire State Building e quase 3 vezes mais alto que o maior edifício do Brasil. No entanto, o Burj Khalifa pode perder o título de prédio mais alto do mundo para a Torre de Jeddah, que está em construção na Arábia Saudita e terá 1 quilômetro de altura. Qual o significado da sigla DPVAT? Cronômetro na tela. Danos pessoais por veículos automotores de via terrestre. Onde fica localizado o vulcão mais antigo do mundo? Tempo na tela.
O vulcão mais antigo do mundo é o vulcão Amazonas, que está localizado na região de Uatumã, no Pará, e tem cerca de 1,9 bilhão de anos. O vulcão Amazonas tem 22 quilômetros de diâmetro e, quando ativo, estima-se que tenha alcançado 400 metros de altura. Atualmente ele tem pouca chance de entrar em erupção. Próxima pergunta: qual a cidade com a temperatura média mais fria do Brasil? São José dos Ausentes é a cidade mais fria do Brasil em média. Em que ano foi registrado o maior terremoto da história do Brasil, com quase 7 graus na escala Weston? O terremoto aconteceu em 1955. Em qual país fica a maior ponte do mundo, com 164 quilômetros de extensão? A maior ponte do mundo marítima fica localizada na China, com mais de 164 quilômetros de extensão. Ela foi inaugurada no dia 23 de outubro de 2018, 9 anos após o início da sua obra. A construção da maior ponte do mundo, incluindo estradas de acesso e ilhas artificiais, custou cerca de 20 bilhões de dólares. Próxima pergunta: quantos países do mundo têm o português como língua oficial? Tempo na tela. Resposta certa: em 9 países o português é a língua oficial. Ainda sobre geografia, quantos países contém na América Central? A América Central contém oficialmente 7 países no total. Eles são Guatemala, Belize, El Salvador, Honduras, Nicarágua, Costa Rica e Panamá. Esse continente ainda conta com algumas ilhas-países. Sobre o universo, qual planeta mais quente do Sistema Solar? Cronômetro na tela. O planeta mais quente do Sistema Solar é Vênus, com uma temperatura média na superfície de 464 graus Celsius. Apesar de ser tão quente, Vênus é o terceiro objeto mais brilhante no céu, depois do Sol e da Lua. Se sabe, responda: qual o esporte mais praticado do mundo? Resposta certa: futebol. Esse esporte fascina adultos e crianças em todo o planeta e é praticado na maioria dos países. A estimativa é que existam mais de 300 mil clubes de futebol, 3 milhões de praticantes e 3,5 bilhões de torcedores no mundo. Próxima pergunta: se gosta de assuntos espaciais, responda: quantas fases tem a Lua? Resposta certa: 4 fases. As 4 fases principais ocorrem em sequência durante um mês e duram cerca de 29,5 dias. As fases da Lua acontecem porque a Lua não tem luz própria e reflete a luz do Sol. A posição da Lua em relação ao Sol e a Terra faz com que a parte iluminada da Lua seja vista de diferentes formas. Onde fica o local mais profundo dos oceanos? Tempo na tela. Resposta certa: Fossa das Marianas. A Fossa das Marianas é o local mais profundo de todos os oceanos, com uma profundidade aproximada de 11 quilômetros. É um dos locais menos conhecidos do mundo. A Fossa das Marianas teria se formado há mais de 6 milhões de anos. Chama a última pergunta: em que ano foi criada a ONU, Organização das Nações Unidas? Tempo na tela. A Organização das Nações Unidas é um órgão internacional fundado em 1945 após a Segunda Guerra Mundial para intermediar as relações internacionais, harmonizar a ação das nações diante de objetivos comuns, atuar para o desenvolvimento mundial e garantir a paz. Chegamos ao final do nosso desafio Quiz de Conhecimentos Gerais. Quantas perguntas você acertou? Se aprendeu algo com esse vídeo, se inscreva no canal, curta, comente e compartilhe o nosso conteúdo. Até o próximo desafio, Ninjas Inter